Graça e paz, meus irmãos. Eu convido você à leitura da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Farei a leitura dos versículos 20 ao versículo 22, que nos dizem assim: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destrói. Há cerca de 75 anos, um nazista alemão, ele foi interrogado no tribunal de Nuremberg e foi perguntado a ele como que conseguiram fazer com que o povo alemão aceitasse todas aquelas atrocidades, tudo aquilo. E ele respondeu: foi fácil. Não tem nada a ver com o nazismo, tem a ver com a natureza humana. Tudo que você precisa fazer para escravizar as pessoas é assustá-las. Se você consegue imaginar uma maneira de assustar as pessoas, pode obrigá-las a fazer o que você quiser. E isso, de fato, irmãos, é verdade. E temos vivido isso nos nossos dias. Veja bem, temos visto Paulo combater os falsos ensinos dos falsos profetas, que queriam obrigar os convertidos a seguirem certos rituais ou observâncias, com o argumento que somente daquela forma elas poderiam ser salvas. Nessa continuação, Paulo continua mostrando como os crentes não se devem deixar prender por falsas doutrinas inventadas pelos falsos pregadores que levam ao medo. E a base disso é que a nossa união com Cristo e a nossa nova realidade dos céus nos dão segurança e paz. Veja bem, o que Paulo quer ensinar aos crentes é que a nossa conduta religiosa ela é seguida pela lógica e pela razão. Tanto Paulo como os demais apóstolos e evangelistas saíram pelo mundo conhecido pregando a mensagem do evangelho, falando de como Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para cumprir as profecias, cumprir toda a lei do Antigo Testamento, morrer em nosso lugar, pagando nossas dívidas ali na cruz. E dessa forma, nos reconciliar com Deus, o Pai. Como ele já havia dito antes, lá no capítulo 1, dos versículos 11 até o versículo 15, ou melhor, no capítulo 2, de 11 a 15, através do batismo, os crentes foram unidos com Jesus, de forma que tudo que eles deviam pagar pelos seus pecados, Jesus ele realizou a quitação dessa dívida através da sua morte. E dessa forma, tudo aquilo que Jesus mereceu por meio da sua completa obediência ao Pai, foi imputado sobre os crentes, sendo assim completamente justificados. Então estavam surgindo alguns pregadores dizendo que a obra de Jesus não foi suficiente para realizar a completa salvação. Que as pessoas, além de crer em Jesus, deviam observar outras regras e aspectos da lei para serem salvos. Como mencionamos em outra meditação, a maioria dessas pessoas da igreja de Colossos eram gentios convertidos. Então esses falsos mestres queriam que eles observassem alguns aspectos da lei de Moisés para então poderem ser considerados convertidos. Paulo então deseja levar os crentes à razão. Jesus morreu para nos libertar desse jugo da lei. Vocês estão unidos com Jesus ali na cruz. Logo, vocês também estão mortos para essas coisas que a lei exige. Afinal, que tipo de vida os crentes desejam? Uma vida de liberdade conquistada pela graça ou uma vida de completa dependência da observância da lei que ninguém consegue cumprir? Aqui, irmãos, é muito importante lermos o que Paulo fala em Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e versículo 20. Paulo diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, a observância da lei eram apenas sombras das realidades que se cumpriram em Jesus. A nova realidade que temos em Cristo nos faz viver uma nova perspectiva.
Assim, nós não devemos nos sujeitar a certas regras impostas por pessoas que acabam por dizer que Jesus não é suficiente. Algumas dessas regras hoje dizem que não se pode comer isso, não se pode beber aquilo, que você tem que guardar o sábado, que você não pode usar maquiagem, você não pode cortar o cabelo, que você deve usar barba, ou em outros lugares que você não pode ter barba. Você não pode jogar bola e coisas assim. Você tem que fazer isso ou aquilo para garantir a sua salvação. Irmãos, quem acredita nessas regras como preceitos para a salvação, estão negando que tudo que Jesus fez na cruz foi suficiente. Estão negando a eficiência da obra de Jesus. Estão proclamando uma salvação por meio das obras pessoais. Qual a forma que os falsos mestres usam para convencer os crentes? Principalmente por meio do medo. Eles dizem: se não obedecerem, não serão salvos. Mas a mensagem da salvação em Cristo promove a segurança e a paz que nós não encontramos em nós mesmos. A mensagem da salvação em Cristo nos diz: não depende de você, depende apenas de Jesus. Portanto, Jesus é suficiente para a nossa salvação. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida, agradecemos pelo Teu agir em nosso favor. Agradecemos, ó Pai, porque embora sejamos pecadores e cheios de falhas, a Tua graça nos alcançou e nos libertou de nós mesmos. A Tua graça, Senhor, nos libertou da nossa incapacidade de lhe obedecer. A Tua graça, Senhor, conquistada por meio do Teu Filho, nos deu vida e vida em abundância por meio da obediência dele. Assim, ó Pai, eu desejo, é nosso desejo que Tu venha nos dar mais da Tua presença, do Teu Espírito Santo, reforçando ao nosso coração que a nossa fé é suficiente para nos aproximar de Ti. A fé que Tu mesmo nos deste, a fé que nos fizeste aproximar de Ti. Pai, abençoa-nos para que a nossa fé jamais se abale e jamais se deixe levar por falsas doutrinas e pelos enganos desse mundo. Dá-nos uma fé inabalável no Teu Filho Jesus, uma fé convicta e uma fé que nos traga paz em nosso coração. Não nos deixe, ó Pai, sobre o nosso próprio medo. Pedimos em nome de Jesus. Amém.